Desde os primórdios, a Igreja Adventista foi chamada para proclamar verdades que abalam as estruturas do mundo religioso. Mensagens que desafiaram tradições, enfrentaram o poder das trevas e iluminaram corações com a esperança da breve volta de Cristo. Mas hoje algo mudou. Temas polêmicos surgiram como tempestades, dividindo púlpitos, famílias e congregações. Debates sobre doutrinas esquecidas, autoridade dos profetas, comportamentos, escolhas, tudo parece um campo minado, pronto a explodir. E agora, uma única mensagem ameaça abrir um abismo no coração do povo que se declara remanescente. Será que esta será a mensagem que vai unir ou a mensagem que vai destruir a Igreja Adventista? Contexto histórico. Ao longo da história, sempre que uma mensagem desafiou o status quo, surgiram crês e divisões. Desde os dias dos profetas do Antigo Testamento até a Igreja cristã primitiva, a verdade jamais avançou sem provocar rupturas entre aqueles que desejavam permanecer confortáveis e os que buscavam fidelidade total à palavra de Deus. Na jornada adventista, não foi diferente. Momentos de reavivamento trouxeram luz, mas também revelaram conflitos ocultos. Questões doutrinárias, como a validade do sábado, o juízo investigativo, o estilo de vida saudável e a autoridade profética, geraram debates acalorados entre pastores, líderes e membros comuns. Essas divisões, ainda que dolorosas, sempre serviram como peneira espiritual, separando quem se apega à tradição humana daqueles que desejam seguir o assim diz o Senhor, custe o que custar. Hoje, novos temas se levantam com força semelhante, colocando a Igreja Adventista diante de outro momento decisivo. Os temas que estão dividindo hoje, doutrinas fundamentais em xeque. Entre os pontos que mais causam tensão atualmente está a discussão sobre doutrinas como o juízo investigativo e o santuário celestial. Alguns pastores, professores de teologia e até conferências regionais em países como Estados Unidos, Austrália e Europa têm apresentado propostas para reinterpretar essas doutrinas, alegando que foram fruto do contexto histórico de 1844, mas não se aplicariam mais da mesma forma. Defensores da revisão argumentam que uma abordagem mais flexível ajudaria a tornar a Igreja relevante para as novas gerações e mais aceitável no cenário cristão global. Por outro lado, há quem veja nisso um ataque frontal à mensagem profética que Deus confiou ao movimento adventista. Lembrando que a doutrina do santuário está no cerne da explicação sobre o que Cristo está fazendo agora no céu e a proximidade de seu retorno, como ensina Daniel 8:14. Ellen White foi enfática em eventos finais, p. 224. O assunto do santuário será o fundamento e a coluna central da nossa fé. Esse tema tem levado à polarização em concílios, estudos bíblicos locais e até em faculdades adventistas. Você acha que revisar doutrinas enfraquece ou fortalece a Igreja? Deixe sua opinião nos comentários. 2. Autoridade de Ellen White. A questão sobre a autoridade dos escritos de Ellen White nunca esteve tão em evidência como hoje. Com o avanço da tecnologia e o acesso a documentos históricos, surgiram grupos que acusam supostos plágios, inconsistências ou afirmações incompatíveis com a ciência atual. Isso faz alguns rejeitarem completamente seus conselhos sobre saúde, educação, estilo de vida ou reforma no vestuário. Entretanto, muitos adventistas lembram que Ellen White nunca se apresentou como substituta da Bíblia, mas como uma luz menor apontando para maior, conforme ela mesma escreveu. Para eles, abandonar seus testemunhos significa rejeitar a forma como Deus guiou seu povo no passado e no presente. Em Primeiros Escritos, p. 258, ela advertiu: Satanás está empenhado em afastar a mente dos filhos de Deus dos testemunhos para prepará-los para a aceitação de doutrinas enganosas. Esse debate provoca discussões em reuniões de anciãos, redes sociais e até nas aulas de escola sabatina. Ellen White ainda deve ser considerada uma voz profética indispensável. O que você pensa?
3. Sexualidade e incluso. O Temaia mais tornou-se um dos maiores pontos de atrito dentro da IASD. Há igrejas e instituições educacionais adventistas que, por pressão social ou política, têm adotado posturas mais abertas, aceitando a prática homossexual como compatível com a fé cristã. Em outros lugares, pastores e membros afirmam que o amor cristão significa acolher a pessoa, mas não aprovar o pecado, destacando textos como Levítico 18:22 e Romanos 12:26 e Fém 27, que condenam explicitamente a prática. Esse tema já provocou reuniões de emergência em associações, debates acalorados em sessões de assembleia e até afastamento de membros que se sentem excluídos ou, por outro lado, traídos pela igreja ao verem mudanças que consideram antibíblicas. Além disso, famílias adventistas têm enfrentado dilemas dolorosos quando filhos ou parentes assumem orientações contrárias ao que creem. 4. Ecumenismo e relações com outras igrejas. O movimento ecumênico, que prega a união entre diferentes denominações cristãs, tem atraído parte dos líderes que enxergam nisso uma forma de eliminar preconceitos e apresentar Cristo a mais pessoas. Alguns programas interdenominacionais de ação social ou eventos evangelísticos conjuntos já ocorreram em cidades grandes, gerando elogios e também críticas. Por outro lado, muitos adventistas temem que essa aproximação seja um passo rumo ao cumprimento das profecias de Apocalipse 13, que fala de alianças religiosas e perseguição aos fiéis que guardam os mandamentos. Eles lembram que a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 nos chama a pregar a separação de Babilônia, não a união indiscriminada com ela. O debate sobre ecumenismo tem gerado conflitos em reuniões administrativas, conselhos de igrejas e mesmo em universidades adventistas. Você acredita que se aproximar de outras igrejas fortalece ou enfraquece nossa missão? 5. A missão e o foco no tempo do fim. O último grande ponto de divisão é a percepção de muitos membros de que a igreja tem perdido sua ênfase profética. Há quem veja a programação de eventos como congressos de liderança, fóruns de marketing ou temas motivacionais ocupando mais espaço do que as pregações sobre a breve volta de Cristo e os sinais do tempo do fim. Por outro lado, pastores e líderes afirmam que a sociedade mudou e que a igreja precisa abordar temas como saúde mental, violência familiar, racismo e pobreza para ser relevante. Para esses, essas ações não substituem a missão, mas preparam o terreno para apresentar o Evangelho. Ellen White, porém, advertiu em Maranata P15. A proclamação da breve vinda de Cristo deve ser o grande tema de nossa mensagem. Essa divergência está presente em decisões de planejamentos regionais, na definição de temas de camporis, congressos de jovens e até em sermões de sábado. Reflexão bíblica e espiritual. A Bíblia revela que a verdade nunca foi popular e que em cada época Deus separou seu povo por meio de mensagens claras, mesmo quando isso trouxe divisões. Desde Noé, que foi ridicularizado por anunciar o dilúvio, até os profetas que sofreram perseguições por denunciar o pecado em Israel, a fidelidade à palavra sempre exigiu coragem. Jesus advertiu seus discípulos em Mateus 10, 34, 36. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim, por indissensão, o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe. Ele mostrou que o Evangelho separa aqueles que aceitam a verdade dos que preferem a tradição ou conveniência. No Apocalipse, vemos que nos últimos dias haverá apenas 2 grupos: os que aceitam a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6, 12, e permanecem fiéis aos mandamentos de Deus, e os que se unem à Babilônia espiritual, preferindo uma religião adaptada aos desejos humanos. Essa divisão é inevitável e faz parte do grande conflito entre Cristo e Satanás. Ellen White reforça em Eventos Finais. P. 173.
O sacudimento de Deus põe à prova o caráter de cada pessoa. Separar-se os que permanecem firmes pela verdade dos que são vacilantes e inconstantes. Isso significa que a unidade verdadeira não depende de ignorar as diferenças ou suavizar as verdades bíblicas para agradar as pessoas. A unidade nasce de um compromisso radical com a palavra de Deus, mesmo que essa escolha nos torne impulares ou nos coloque em posição de confronto com o mundo. É por isso que Jesus orou em João 17, 21 e Fém 23, para que fôssemos um, mas não qualquer unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A verdadeira unidade do povo de Deus só acontecerá quando houver compromisso coletivo com a Bíblia, amor genuíno entre os irmãos e a decisão de seguir a verdade a qualquer custo. Não podemos abrir mão do assim diz o Senhor para manter uma falsa paz, pois ela, em White, declara em serviço cristão. P40. A paz que se obtém mediante concessões à transigência com o erro é perigosa e condenável. Portanto, em vez de temer as divisões que surgem quando a verdade é pregada, precisamos buscar santificação pessoal, oração constante e estudo profundo das Escrituras. Somente assim poderemos permanecer firmes, como o povo remanescente que Deus levantou para proclamar a breve volta de Jesus. As crises e divisões que vemos hoje não precisam significar o fim da Igreja Adventista, mas podem ser o começo de um reavivamento verdadeiro. Cada debate, cada questionamento, cada momento de tensão pode nos levar de volta à Bíblia, fortalecer nossa fé e nos unir em torno da missão que Deus nos confiou, anunciar ao mundo a breve volta de Cristo. Lembre-se, a mensagem que divide é a mesma que purifica, que separa os sinceros dos acomodados e que prepara o remanescente para permanecer firme até o fim. Se você deseja ver a Igreja Adventista mais forte, unida na verdade e cheia do Espírito Santo, compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e com sua igreja. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar sua opinião sobre tudo o que falamos hoje e, se puder, apoiar nosso trabalho enviando uma doação através do Super Chat. Que Deus abençoe você e sua casa, e que juntos possamos permanecer fiéis à mensagem eterna que Ele nos confiou.